Olá, nesse áudio eu quero falar sobre por que o coach no Brasil é tão ruim e eu quero usar como base um atleta de fisiculturismo. Imagine que esse atleta, ele precisa fazer um agachamento com uma carga mais alta e ele não consegue porque a amplitude do movimento acaba não sendo satisfatória devido ao encurtamento do tendão do pé dele. Então aquela parte de trás do calcanhar, ele tem um encurtamento, ele não consegue agachar até o final. O que o coach faz? O coach, ele tem que ser formado em educação física para atender esse tipo de cliente. Então ele incentiva esse atleta a colocar uma anilha embaixo do calcanhar dele. Então ele vai fazer com a amplitude mais adequada, ele vai ter a satisfação de estar executando bem. Então não é só executar bem, ele começa a ter a sensação de prazer em estar fazendo o trabalho de forma correta. Agora imagine que esse mesmo atleta, antes da competição, ele começa a ficar muito aflito, nervoso, angustiado. O cortisol dele sobe, então ele começa a ter mais retenção de líquido. O coach precisa entender como funciona o corpo dele, mas também a mente, porque a mente vai afetar o físico. Então ele precisa entender as duas coisas, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas e como as duas coisas se correlacionam. Então ele vai entender se esse atleta ele fica nervoso porque ele tem medo de perder, se ele já passou alguma vergonha quando ele era criança, se a família dele pressiona muito por questão financeira e ele tem que dar um bom resultado. Então esse coach ele vai resolver esse problema do mindset que está afetando o físico dele. Só que ele só resolve o mindset se ele entender a questão técnica, ou seja, o efeito hormonal e também as amplitudes dos movimentos. Tanto é que boa parte hoje das pessoas old school reclamam que os atletas novos trabalham e treinam fofo. Só que eles não treinam fofo, eles treinam da maneira que eles podem estar fazendo de forma adequada, protegendo o físico deles. Ou seja, o tempo que um coach foi feito, ou seja, a formação dele, a inicial, muitas vezes corrompe até o desenvolvimento técnico dele, porque ele fica preso numa ideia de que o old school era melhor. Agora, o que você precisa entender disso? É que a pessoa que está treinando você precisa entender da questão técnica. Um psicólogo de trade nunca vai ser um bom psicólogo de trade se ele não entende o que é day trade, o risco, o que é que afeta a mente. E boa parte dos coaches, eles têm uma ganância de ficar no gatilho da autoridade. Ou seja, quando ele é o psicólogo, ele tem a sensação de que ele é melhor do que a pessoa que ele está mentorando. E muita gente problemática, insegura e que tem problema de autoconfiança acaba virando coach. Para quê? Para ter essa sensação que ele não conseguiu na questão técnica. Então, você tem que verificar se o seu coach entende a questão técnica. Depois é a questão do mindset.